Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite e que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a sua vida e a vida de sua família. E damos graças a Deus por podermos iniciar mais este momento de meditação na palavra do Senhor e de oração. É um privilégio, não é? Falar com o Criador do universo, com o Criador de todas as coisas, com o Todo-Poderoso. É um privilégio. Nós que somos um cisquinho de nada diante da grandeza dele, não é? Ele nos deu esse privilégio de podermos nos dirigir a ele e ele nos ouve. Olha que privilégio. Estou usando essa palavra porque nós não merecemos isso, não é? Mas ele assim decidiu que nós podemos falar com ele, apresentar a ele as nossas petições, a fazer conhecidas diante dele as nossas petições, as nossas necessidades e mais. Ele diz na palavra dele que se falarmos a ele com fé, ele nos ouve e nos atende, ele nos dá aquilo que precisamos, tá? Saiba disso, Deus é assim, um Deus de amor, um Deus compassivo, cheio de compaixão, como veremos daqui a pouquinho, tá? Mas tem uma coisa, presta bem atenção, o nosso Deus, sim, é um Deus amoroso, é muito mais amor do que a gente consegue compreender. Só que ao mesmo tempo, ele também é um Deus que apresenta as suas regras, ele apresenta o modo como ele quer que nós vivamos. E nós não podemos fugir disso, não podemos sair dessas regras, senão ele não tem obrigação nenhuma de nos abençoar, tá bem? O problema de muita gente é esse. Eles sabem que Deus é amor, aí querem abusar desse amor, né? Viver como querem, fazer o que querem da vida, mesmo que isso seja contra a vontade de nosso Deus e Pai, né? E ainda querem receber respostas dele. Infelizmente não vão, por mais que ele ame, ele só pode abençoar dentro das regras, né? As regras que ele estabeleceu. Então, ou seja, andar em santidade, não andar no pecado, não é verdade? Obedecer a sua santa palavra e por aí afora vai. Quando fazemos do jeito correto, dentro das regras que o nosso Pai estabeleceu, então nós temos dele a resposta, ok? Antes da gente prosseguir, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Está bem? Olha só o Salmo 103. O Salmo 103, no versículo 13, olha a referência bíblica aparecendo aí, ó. Ali é mostrada a compaixão de nosso Pai. O que é compaixão? O que é se compadecer? É mais do que sentir pena, é mais do que sentir dó, né? É como se o próprio Pai sentisse a nossa dor, o nosso sofrimento. Só que por que é que Deus se importa conosco? Sabe por quê? É porque nós somos filhos dele. Qual é o pai que não se importa com seus filhos? Mesmo que o filho esteja no erro, mesmo que o filho seja rebelde, não é? O pai se importa com o filho. O pai não quer ver o filho sofrer, não quer ver o filho andar no erro também, é claro, né? E quando o filho sofre, por um motivo ou por outro, né? Por um motivo que ele mesmo procurou, né? O filho sofre porque está merecendo, porque plantou aquilo, ou então quando ele sofre injustamente, os pais sofrem, não é? E se nós que somos imperfeitos, nós sofremos, imagina o nosso Pai Celeste, o quanto ele sente quando nós estamos sofrendo. Por isso, no Salmo 103 é dito o seguinte, olha aí o versículo 13. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Bom, vamos começar aqui do versículo 14. O Senhor conhece a nossa estrutura, ou seja, ele sabe que nós somos falhos, ele sabe que nós, num corpo de carne aqui nessa terra ainda, vivendo nessa terra, não é? Nós somos imperfeitos, devemos buscar a perfeição, sim, mas não alcançamos a perfeição ainda. O próprio Paulo fala isso nessa passagem bíblica aí de Filipenses, olha aí. Ele mesmo disse que ele, o apóstolo Paulo, não havia alcançado a perfeição, mas ele continuava buscando. Assim devemos buscar a perfeição também, ou seja, agradar cada vez mais o nosso Pai Celeste, andar cada vez mais dentro da sua palavra, não é? Mas infelizmente somos seres humanos falhos
e algumas vezes, e algumas pessoas até muitas vezes, acabam falhando, não é? Acabam saindo da palavra, acabam fazendo coisas que não convêm, que não devem, seja por teimosia, rebeldia ou até mesmo ignorância da palavra de Deus. Tem pessoas que fazem o que é errado porque não conhecem a palavra de Deus, mas quando chegam a conhecê-la, essas pessoas param de fazer o que é errado. E tem pessoas que, infelizmente, mesmo conhecendo a palavra, ainda agem errado. E tudo isso gera sofrimento, né? Quando nós saímos da palavra de Deus, é como um motorista que sai com o seu carro da estrada, que está lá um tapetinho asfaltado, né? A pessoa sai da estrada, vai lá para o acostamento cheio de buraco, de pedra, né? E acaba até capotando o carro às vezes. Acontece isso com a gente também. Quando a gente sai da palavra de Deus, a gente entra por uma estrada esburacada e há muito sofrimento nisso, né? E não somente isso, também tem as responsabilidades dessa vida, não é? Tem aí as pressões que vêm com as coisas dessa vida, não é? A preocupação com família, a preocupação com dinheiro, não é? De sustentar a família, honrar os compromissos, a preocupação com o trabalho, depois vem ainda os filhos, família, casamento, tudo isso acaba sobrecarregando. E Deus diz a Bíblia aqui no Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que a gente não tem estrutura para suportar tudo isso. Quer dizer, nós suportamos até um limite, depois disso fica insuportável, né? Então é dito aqui que sim, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. Pó é um modo de falar, né? É uma figura de linguagem, né? É como se dissesse assim, nós somos muito fracos, né? Nós não conseguimos suportar certas coisas. Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, sabe por que Deus diz isso na Bíblia? Entre outras coisas, porque o nosso corpo físico, a nossa estrutura humana não suporta a ansiedade, né? A nossa estrutura física não foi feita para suportar a ansiedade. Nós suportamos até um limite, né? Depois disso, a nossa mente não aguenta e além da nossa mente ser prejudicada, ainda por cima o nosso corpo também acaba sendo prejudicado, não é? Por tabela, mente sã, corpo são, como diz um ditado grego, né? E o inverso é verdade, se a mente não fica boa, o corpo acaba padecendo junto, né? Então por isso que Deus na Bíblia, Ele mostra isso pra gente, não fiquem ansiosos, nem preocupados, nem nada com coisa alguma, para que você possa ficar melhor. Mas aqui, Deus está falando com aqueles que estão sob pressão, com aqueles que estão sobrecarregados de problemas. Talvez seja o seu caso, né? Tá aí hoje aflito, aflita, desanimado, desanimada, tanta coisa ruim que aconteceu na tua vida, tanta pressão, não é? É problema com os filhos, é problema no casamento, é problema financeiro, é problema com o marido, é problema com a esposa, é problema no trabalho, é um problema de enfermidade, sei lá, tanta coisa, né? E aí você fica aí com a estrutura abalada, fica aí sofrendo, pois saiba de uma coisa. É dito nesse Salmo 103, versículo 13, que Deus se importa conosco, como um pai que se importa com seus filhos, assim o Senhor, Ele se importa, como Ele diz aqui, olha aí, ó, Ele se compadece dos que o temem, mas Ele se compadece na verdade de todos, só que a compaixão que é citada aqui, ela se refere àquela compaixão onde não há apenas o sentimento, mas também há a ajuda, né? Porque eu posso me compadecer de alguém e não conseguir ajudá-la, né? Então fica só o sentimento, mas quando eu sinto compaixão por alguém e faço algo para poder aliviar o sofrimento daquela pessoa, é melhor, não é? Então é isso que está falando aqui, tá? Veja, Deus se compadece dos que estão sofrendo, dos perdidos, né? Deus é amor, só que a ajuda de Deus só alcança, só toca naqueles que o temem, né? Enquanto a pessoa não teme ao Senhor,
não tem como a compaixão de Deus ser eficaz na vida dela, ou seja, funcionar na vida dela, entendeu? Deus tem poder para curar, Deus tem poder para aliviar a sua mente, para libertar você dessa depressão, dessa tristeza. Deus tem capacidade de encher o seu coração de alegria, de ânimo. De repente está com o coração cheio de tristeza, desânimo, amargura, né? Cheio de negativismo aí, só pensando besteira. Deus pode limpar isso daí, mas você precisa começar a temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É se entregar para Ele, como eu disse agora há pouco, sair do pecado, sair da vida errada, começar a obedecer a palavra do Senhor. Quando você obedece a palavra de Deus, você está demonstrando temor a Ele. Aí então é que essa compaixão do Senhor começa a fazer efeito na sua vida. Aí você começa a sentir, sabe, quando você teme ao Senhor e confia nele, tá? Porque temor também implica em confiança, que você considera ele como fiel e verdadeiro, entendeu? Então, quando você faz assim, você começa a perceber que a sua vida começa a mudar, que no seu interior já começa a fluir paz, começa a fluir tranquilidade, porque ele é fiel à palavra dele. Então ele diz assim: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pensa comigo, olha só que interessante. Se nós, como diz a Bíblia, somos maus nesse sentido significa imperfeito. Se nós, como seres humanos, somos imperfeitos, nós nos importamos com os nossos filhos, nós temos compaixão deles, muito mais o Pai Celestial tem compaixão de você, que aceitou a Jesus e que por isso é filho dele, né? De repente você está aí sobrecarregado, não sabe mais o que fazer da vida, pois tem um Pai Celeste falando com você agora, através dessa mensagem, para dizer para você que ele se compadece de você, e essa compaixão, ele não quer que fique apenas no mero sentimento que ele tem por você, mas ele quer te ajudar. Além do sentimento da compaixão, ele quer estender a mão para você agora e te socorrer, e te ajudar, e te curar, e te libertar, e te fortalecer, e te animar, e te alegrar, e fazer você saber que você não está nesse mundo desamparado. Pelo contrário, que você tem um Pai Celeste que se importa com você, assim como qualquer pai humano se importa com seu filho, com seus filhos, só que em escala muito maior, né? Porque ele é perfeito, tá bem? Vamos orar agora então, vamos clamar a esse Deus e Pai que se compadece de nós. Olha, Ele sabe o seu sofrimento, Ele sabe pelo que você está passando, Ele conhece a tua história, conhece a tua vida, Ele quer te ajudar. Deixa Ele te ajudar agora, para de se afligir, para aí de ficar transtornado, correndo para lá e para cá. Sossegue e confia no Senhor. Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. E repito, por isso que Ele preparou esse momento de oração, de meditação na palavra dele, né? Para Ele provar para você o quanto que Ele te ama. Está bem? Vamos falar com o Senhor. Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí, perto do seu aparelho? A gente ora, no final a gente consagra essa água, abençoa essa água e você bebe. Ou usa essa água, passa no seu corpo, passa na sua cabeça, passa onde tem a ferida, onde tem um caroço, né? Faz pela fé e creia no milagre de Deus aí. Não quer usar água? Não tem problema algum. Fique em paz, faça segundo a sua fé. Está bem? Oremos ao nosso Deus e Pai. Deus e Pai santo e bendito, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de buscar a tua face, buscar a tua presença, buscar, meu Pai, no Senhor a solução para a nossa vida, buscar no Senhor a realização do impossível. Porque o possível, Pai, já foi buscado por essa pessoa aqui nessa terra. Mas as coisas dessa terra têm limite, Pai. A ajuda que o homem pode dar é limitada, mas a ajuda que o Senhor pode dar é ilimitada, porque para o Senhor não há impossível algum. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor mostre para essa pessoa a compaixão que o Senhor tem por ela, o quanto que o Senhor a ama, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa essa vida que ora comigo nesta noite. Essa pessoa sim, Pai, que estava andando errado, que estava no pecado, mas agora ela se arrepende, pede perdão ao Senhor e se compromete a não mais andar no erro. Perdoa, Pai. O Senhor conhece o coração dessa vida. Então, Pai, dá mais uma oportunidade para ela, uma nova chance. Te peço, meu Deus, cura essa enfermidade, tira, meu Pai, essa depressão.
ou talvez a ansiedade que haja na mente dessa pessoa. Tira, meu Pai, esse medo infundado que essa pessoa tem de tudo. Limpa, meu Pai, essa pessoa do medo. Abençoa, Pai, o trabalho dessa pessoa que ora comigo. Abençoa, meu Pai, a família por quem ela ora, os filhos por quem ela está orando agora, libertando-os das drogas, das más companhias, dos vícios, do pecado, Pai, que os amarra, que os deixa, meu Pai, à mercê de Satanás. Meu Pai, livra essa família de todo mal, que a mão do Senhor se estenda para operar um grande milagre. E também, Pai, finalizando essa oração, te peço, abra as portas de trabalho, as portas de emprego. Meu Pai, dá o suprimento que essa pessoa necessita e também, Pai, te peço, abençoa este copo com água que essa pessoa colocou. Coloque, meu Pai, nesta água a tua unção, o teu poder e no beber desta água que essa pessoa receba o seu grande milagre. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar ao Deus compassivo, ao Deus que se compadece, e esse Deus compassivo, é esse Deus que se compadece, esse Deus que é todo-poderoso, que é milagroso, Deus do impossível, Ele é o nosso Pai. Ele é para a gente que estamos em Cristo, para nós que estamos em Cristo, Ele é mais do que Deus. Ele é um Pai todo-poderoso. Glória a Deus. Então Ele pode fazer tudo na sua vida. Tema ao Senhor de coração, ande na sua presença e receba o cuidado completo de seu Pai Celeste. Tá bem? Deus abençoe a você grandemente, tenha uma excelente noite e até o próximo vídeo.